Verificado o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus e desejando bom trabalho a todos, declaro aberta esta 29ª sessão ordinária de 2014. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 28ª sessão ordinária de 2014. Ata da 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura, em 1º de setembro de 2014. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano 2014, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, situado no Ruto Parandi número 111, com a presença dos vereadores Antônio Savella, Arcélio Gulerge, Aurílio José Filto, Claudimir Tenório, Ireneu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Fener Claus, Neucinda Spielmann e Rogério Silberman. Só a presença do vereador Auri, constatada a extensão de quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos do pequeno expediente. O presidente pediu ao secretário fazer a leitura da ata da 27ª sessão ordinária de 2014. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão, não havendo discussão, colocou a votação. Foi aprovada por todos os vereadores presentes. Não houve expediente do dia, e logo após encaminhou a sessão para o grande expediente. Pronunciaram-se os vereadores Antônio Savella, Rogério Silberman, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, Arcélio Gulerge, Neucinda Spielmann, com a parte do vereador Antônio Savella, Luiz Carlos Fener Claus, Ireneu Adir Bubans e Aurílio José Filto. Logo, senhor presidente, encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que havia 3 pedidos de informação para serem votados e um processo de contas para ser baixado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo, o secretário fez a leitura do pedido de informações 09 de 2014, datado em 27 de agosto de 2014, de autoria do vereador Ireneu Adir Bubas. Logo, o presidente colocou o mesmo em discussão. Discutiram o pedido de informações os vereadores Antônio Savella, Rogério Silberman, 2 tempos, e Claudimir Tenório, 2 tempos. Após colocou em votação, qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do pedido de informações 010 de 2014, datado em 29 de agosto de 2014, de autoria do vereador Aurílio José Filto. Logo, o presidente colocou o mesmo em discussão. Discutiram o pedido de informações os vereadores Antônio Savella, Rogério Silberman, 2 tempos, Claudimir Tenório, Luiz Carlos Fener Claus, 2 tempos, Neucinda Spielmann, Ivares Manioto e Aurílio José Filto, 2 tempos. Após colocou em votação, foi aprovado por todos os vereadores presentes. Logo, o secretário fez a leitura do pedido de informações 011 de 2014, datado em 29 de agosto de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Fener Claus. Logo, o presidente colocou o mesmo em discussão. Discutiram o pedido de informações os vereadores Claudimir Tenório e Luiz Carlos Fener Claus, 2 tempos. Após colocou em votação, qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Encerrando a ordem do dia, o secretário fez a leitura do ofício 6898, de 19 de agosto de 2014, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com encaminho ao processo de contas número 4878-0200-12-2, referente ao processo de contas de Novo Machado, ano 2012, sob a responsabilidade dos gestores Ayrton José Moraes e Delton Joé Espínola, para julgamento. O senhor presidente baixou o processo número 4878-0200-12-2 para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para a elaboração do projeto de decreto legislativo para a posterior apreciação do Poder Legislativo e fez a entrega do processo ao vereador Antônio Savella, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Encaminhou a sessão para as considerações finais. Se pronunciaram os vereadores Antônio Savella, Rogério Silberman, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, Neucinda Spielmann e Aurílio José Filto. Suspender o uso da palavra os vereadores Arcélio Gulerge, Luiz Carlos Fener Claus e Ireneu Adir Bubans. E não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Antônio Savella, primeiro secretário da média editora, determinei, foi lavrada a presente ata que, após a lei aprovada, ser assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco em discussão a ata da 28ª sessão ordinária de 2014. Não havendo vereador a se manifestar, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se põe em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Passamos à leitura das correspondências. Indicação 035 de 2014. Os vereadores a seguir subscritos com assento regimental nesta Casa Legislativa vêm, através deste, muito respeitosamente, a presença do senhor diretor do DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, indicar que seja efetuada a recuperação e manutenção da RS 305, qual liga os municípios de Novo Machado e Tucunduva. Justifica-se o pedido em virtude que a RS 305 encontra-se com alguns trechos com precárias condições de trafegabilidade, trechos deteriorados e com buracos, prejudicando assim a trafegabilidade e podendo causar acidentes. Além disso, a referida rodovia foi inaugurada no dia 30 de janeiro de 2012, tendo apenas então 2 anos e 7 meses de uso. Então, se não houver a referida manutenção, em pouco tempo não teremos mais condições de tráfego, prejudicando assim o deslocamento, como também o escoamento da produção do nosso município, qual é essencialmente agrícola. Cabe também referir que esta ligação asfáltica era um anseio de muitos anos da nossa comunidade, e que depois de muita luta da nossa comunidade, que esse objetivo foi alcançado. Para tanto, solicitamos com urgência que o DAER tome as medidas cabíveis para a conservação da referida rodovia. Desde já agradecemos a colaboração. Vereador Antônio Savella, vereador Arcélio Gulerge, vereador José Filto, vereador Claudimir Tenório, vereador Ireneu Bubans
vereador Ivares Manioto, vereador Luiz Carlos Fener Claus, vereadora Nelcina Spielmann e vereador Rogério Silberman. Indicação 036. Nelcina Spielmann, vereadora integrante da bancada do PP, Partido Progressista, com assento regimental nessa Casa Legislativa, vem através deste muito respeitosamente a presença do senhor prefeito municipal indicar seja efetuada a limpeza dos açudes do senhor Valdir Falden, Lajeado Corredeira. Justifica-se o pedido em virtude que, com a chegada do verão, o município necessita dos açudes para dar água aos animais, pois o município é produtor de leite. Cabe ressaltar que o referido município já se inscreveu 2 vezes, uma em 2012 e outra há 6 meses, não sendo prestado o serviço até o momento. Para tanto, solicito urgência na resolução do referido problema. Nelcida Spielmann, vereadora do PP. Encaminha a sessão para o grande expediente. Conforme a inscrição, está com a palavra o vereador Irineu. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, a vereadora Doca, público que está presente. Primeiramente, quero agradecer a quem participou do nosso jantar no sábado. Foi muito bom. Estava bom a janta, para quem não foi, perdeu um pouquinho só. Também fiquei muito feliz com a presença da candidata a deputada Neuza Kempf e também o deputado Osmar Terra, e também candidato, participaram lá. Estava muito bom essa parte aí. Ficou bem para mim e para a comunidade lá. Também quero fazer um pedido novamente. Faz uns 2 meses mais já foi pedido a inspetoria veterinária para Novo Machado, que ainda não chegou. Não acharam nenhuma salinha ou não querem que venha para cá, porque eu acho que deve ter um espaçozinho que não vai ter custo de funcionário, só que por enquanto não veio. Não sei qual é o motivo, mas deve ter algum motivo, né? Mas ou porque o Casimiro vai trabalhar, mas pode ser outro, não é ele. Pode ser qualquer um que trabalhe nessa parte, que de repente é isso que não querem. Seria isso, presidente. Agradeço a colocação do vereador Irineu e a seguir está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Nelcinda. Público que se faz presente, Paulo Zamin, ex-vereador Laércio, Paulo Spielmann também, esposo da nossa vereadora Nelcinda. Quero hoje pedir também e acompanhar o raciocínio do meu colega vereador Irineu. Na realidade, muitas pessoas vêm pedindo, vêm solicitando aonde fica a inspetoria veterinária do nosso município. Sabemos que temos profissional que próprio reside dentro do nosso município e que alguma coisa precisamos tomar conta, tomar uma providência para que essa atividade possa a ser desenvolvida. Quero também fazer um agradecimento especial a Irineu, nosso vereador de Barra Funda e do município de Novo Machado, pela acolhida tão boa que fizeste a nós, caravana dos nossos candidatos a deputado, Dr. Osmar e Neuza, e também fiquei um pouco até envergonhado, que ao chegar à minha casa, eles praticamente não a encontraram, porque nas proximidades, em torno de uns 100 metros acima, 100 metros abaixo, um vão de uns 200 metros, não tem uma lâmpada funcionando. Aí eu tive que até relembrar alguns conceitos que nosso colega vereador Savella venha falando. Parece que estamos em uma cidade fantasma, né? Mas o deputado Osmar Terra logo falou que temos que tomar providência, sim. E aí tomei a liberdade de conversar com ele na questão dos cargos de confiança também, né? Ele disse: professor, o PMDB sempre deve estar aberto a discussões, a conversa e ao diálogo. E esta é a primeira indicação que você vai fazer constar nesses cargos para que realmente seja solucionado esse problema. Gostei muito de conversar com ele e assim também coloco o PMDB a um diálogo aberto para que nós possamos, sim, realmente poder traçar e realmente ter melhorias dentro de nossa cidade. Quero também, pessoal, voltar a um assunto que eu já desde o ano passado venho colocando, que é a questão do nosso plano diretor para o nosso município. Estou acompanhando a questão no município de Horizontina e é um processo
tão bom, tão participativo de todos os membros da comunidade, que fazem com que o município seja planejado, seja organizado e que tenha determinação no que fazer. E principalmente observar e também atender o anseio de nosso povo. O que realmente é o importante, o que realmente é o necessário para que nós tenhamos dentro do nosso município. Senhor presidente, são essas minhas colocações de hoje. Agradeço a colocação do vereador Luiz Carlos. A seguir está com a palavra a vereadora Nelcinda. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas, público presente, meu esposo, Paulão, Laércio, sejam bem-vindos. Quero falar da indicação que eu fiz hoje. Me procurou lá em casa o senhor Valde Falda, pedindo que eu fizesse o pedido na Câmara para que fosse feito o trabalho na propriedade dele. Ele se inscreveu no ano de 2012 e agora, 6 meses atrás, nas 2 inscrições, foi dito a ele que quando as máquinas iriam para a localidade, fariam todo o trabalho. E realmente agora fizeram. Até chegar na propriedade dele, pularam ele mais o vizinho e daí continuaram. Fizeram todo o trabalho lá para baixo, deixaram o seu Valde Falda e o vizinho, que eu não vou citar o nome porque eu não conversei com ele, mas o seu Valde passou. Só que como ele não conversou com o vizinho, eu não vou falar o nome, mas todos devem saber quem é que é e onde ele mora. Então, o seu Valde precisa da limpeza dos açudes, inclusive esses dias reto, escavadeira grande, estava lá na terra do Engler, que dá uns 500 metros da propriedade dele, e de lá veio embora. Custava ter ido ele, disse ele, até na minha casa limpar os açudes. Ano passado, quando a seca apertou um pouquinho, o gado teve que catar água no meio do lodo, porque não faz a limpeza dos açudes. E, gente, o gado dele tem a mesma sede que o gado do vizinho. Necessita de água que nem o gado do vizinho. Não importa o partido que o dono do gado tenha. O gado precisa de água. Se estamos aqui falando de igualdade para todos, trabalho para todos, vamos então mostrar que realmente tem trabalho para todos. E que não está sendo feito essa diferença entre as pessoas por não serem do mesmo partido político. E isso está mais que evidente, conforme ele me falou, é essa a questão. É por este motivo que ele não está sendo atendido e ele está esperando, que espero eu também, que brevemente seja atendida essa propriedade. Caso outro senhor venha pedir, também estarei falando aqui o nome dele e pedindo serviços para ele também, porque são munícipes, pagam seus impostos, são vendedores de leite, plantadores de fumo, então eles arrecadam um bom tributo para o município e é obrigação do município prestar esse serviço. E tem mais, ele disse, ele não quer de graça. Ele só quer o serviço pronto. Ele paga. Não vai pedir de graça como os vizinhos ganharam, mas ele paga. Mas ele quer o serviço pronto. Espero, caros colegas, que vocês possam passar isso para a administração. O Júnior vai estar enviando este pedido também. E tão breve for possível, espero que este homem, esse munícipe, seja atendido. Eram essas minhas palavras por hoje. Agradeço a colocação da vereadora Nelcinda e a seguir está com a palavra a vereadora Arcélio. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Doca, ao público que se faz presente, ao ex-vereador Laércio. Falar também as pessoas lá de Barra Funda e daquela região costeira tenham pedido e passado para a gente negócio dos telefones. Não sei se nós, vereadores, na Câmara de Vereador, podia fazer uma moção, o que não pega mais telefone. Pega só da Argentina e personal. Acabou os telefones lá em Barra Funda, ralo uns lugares. E não é só Barra Funda, eu andei me informando,
toda a região costeira. Dizem que ali na Aurora, do lado argentino, eles ampliarem a potência e com isso corta o sinal da Vivo dos telefones aí para nós. Eu não sei, de repente nós poderia fazer uma moção, porque para ver o que poderia ser feito, ampliar a potência da Vivo, que isso, hoje em dia as pessoas se acostumaram com o telefone e quando não funciona é que nem a luz elétrica, quando não funciona o cara recém vê a dificuldade que é. Falar também um pouco da minha colega vereadora, a Doca, que falou do Valdefalda. Ele até me procurou também. Eu me preocupo, da mesma maneira que a vereadora preocupa, do açude. Eu andei conversando com a administração. Parece que tem uma terraplanagem ou duas ainda para Chiqueiro. E daí eles vão tentar concluir a parte que resta de limpar e fazer açudes. E aí depois vão para uma cascalheira para ter a reta escavadeira na cascalheira. Eu me preocupo, a mesma coisa, eu quando concorri para vereador, a minha função é defender o serviço para todos. E é assim que eu estou atuando. Não interessa se ele votou para esse ou para aquele, ele é um contribuinte do nosso município e ele tem direito. E tanto é que eu procurei a administração, secretários, e eles me colocaram isso. Tem uma terraplanagem ou duas para Chiqueirão, e daí vão partir para os pedidos que tem para limpar e fazer açude, eles vão concluir e depois vão colocar a reta escavadeira hidráulica numa cascalheira. Estamos esperando a liberação da cascalheira, que hoje a gente sabe a importância que é o cascalho nas estradas, mas tem que esperar, a burocracia é grande e tem que esperar a licença, porque todos nós sabemos que quando vão mexer no cascalho, tem gente que vai, tira foto e vai lá e denuncia. E daí acaba parando o serviço nas estradas, uma coisa que na minha visão é ruim. A gente poderia pensar, o cidadão, o ser humano, quando enxergar, poxa, isso é para nós, cada um vai. Mas sempre tem aquele que vai lá e quer ver o município parar. Então, por isso, até sair a licença da cascalheira, para trabalhar legalmente, não ter problema nenhum, eles vão concluir a limpagem dos açudes e a concluir os açudes que alguém queira fazer. Então, eu deixo ali também o meu apoio para que façam o serviço para todos, porque é dessa maneira que eu defendo, que cada um paga o ICM e tenha direito. Seria essas minhas colocações, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Arcélio e a seguir com a palavra do vereador Ivar. Saúde, senhor presidente, secretários, colegas vereadores, pessoal que acompanha os nossos trabalhos, o Paulo, os dois Paulo, o Paulo e o Paulão. Registrar também a presença das pessoas que saíram há pouco, o assessor do Bom Gás, o Jefferson, o Rossato e o Carcará. Só sei o apelido do homem que chegou por último aí. Há pouco estava o Laércio, cumprimentar a todos. Usar esse espaço hoje para falar um pouco e agradecer a acolhida que tivemos na comunidade luterana ontem
na inauguração do pavilhão, e no tradicional almoço porco no rolete. Passar à diretoria, aos membros, ao presidente, senhor presidente, o Eduardo Waldorf, dizer a ele e a toda a comunidade, ao pastor Mur, que fomos muito bem atendidos, eles são maravilhosos para servir um almoço, e dizer que o pavilhão é de primeira linha, vai abrigar muito bem aos seus membros, a toda a comunidade Novo Machado, nas ótimas promoções que eles fazem, que é o café colonial e o tradicional porco no rolete. Parabenizar mais uma vez aquela comunidade, dizer que se empenham muito em servir um alimento de primeira linha. Parabenizar especialmente o Hugo Zipper, o pessoal que lida com aquele tempero maravilhoso. Eles têm quase o dia todo de fogo ao redor do animal para ficar muito bom na hora da gente se deliciar. Portanto, com esses parabéns à comunidade luterana, dizer que todas as comunidades se esforçam, dizer ao colega de Barra Funda, que muitas vezes a gente não consegue estar em todos os lugares, mas também sou festeiro e sei do quanto é importante a comunidade participar em todas as festas da nossa comunidade. Portanto, um dos jeitos de nós mantermos as nossas comunidades de pé é promovendo festas, promovendo almoços. E é isso que eu quero dizer. Vamos tentar participar. No fim de semana que vem, me parece que tem em Nova Esperança, nós temos o bloco de rifa aí. Quem puder participar lá, vamos chegar junto, porque é uma maneira de nós mantermos as nossas comunidades em pleno desenvolvimento das suas atividades. Portanto, seriam essas minhas colocações por hoje, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Ivar e a seguir está a palavra do vereador Tenório. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Tenório e está com a palavra do vereador Rogério. Boa noite a todos. Saúdo ao senhor presidente, aos colegas vereadores, à colega vereadora Neucinda, aos senhores Paulão e Paulinho, se é que me permitem, por acompanharem os nossos trabalhos no dia de hoje. Gostaria de dizer que todos sabem que nas próximas sessões estaremos votando alguns projetos polêmicos e de suma importância com relação ao progresso do município. Para me deter especificamente num deles, estaremos votando a questão, mais uma vez, a questão relativa ao asfaltamento e calçamento, ao projeto de financiamento de aproximadamente R$1 milhão. Pois bem, todos sabemos que a questão das melhorias nas ruas do nosso município é uma preocupação constante nesta legislatura, nesta casa, desde os primeiros dias desta legislatura. Tomei a liberdade de resgatar da ata da primeira sessão desta legislatura, ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2013, as sábias palavras de dois dos vereadores desta casa. O primeiro vereador, a primeira fala a qual vou me reportar, é a fala do vereador Luiz Carlos, que disse naquela ocasião, abre aspas, reticências, em relação aos projetos, uma das preocupações do PMDB também é a reestruturação e restauração do nosso asfalto. Hoje, por volta das 17 horas e 50 minutos, na frente da minha casa, um menino andando de bicicleta derrapou nas pedras soltas e caiu. Filho do Dilomar dos Santos, e tivemos que socorrer ele. Temos nós, vereadores, que juntarmos as mãos junto com o Poder Executivo para que a gente possa recuperar esse asfalto o mais breve possível. E uma recuperação talvez não só de tapa-buraco, mas algo que fique,
pois me lembro quando eu vim para Novo Machado, convidado pelo professor Edgar, diretor da escola na época, quando eu comprei o terreno do Mário Raimann, ele me trouxe junto um bloco com 48 parcelas para pagar o asfalto. E dessas 45 que o professor Luiz Carlos pagou. E hoje, para ver um aluno, um filho de um novo machadense, cair de bicicleta na frente de minha casa, machucando os 2 joelhos, os 2 braços e a orelha, disse também ao presidente que se precisar, estaremos também dispostos a alavancar e ir em busca de emendas para que nós possamos ter uma restauração do nosso asfalto. Na mesma sessão legislativa, o vereador Savella disse o seguinte, abre aspas, reticências, em relação ao asfalto, vamos sim fazer nossa parte, vamos fiscalizar, vamos buscar, vamos tentar viabilizar aquilo que nós queremos para o nosso município. Sabemos que o orçamento para fazermos nosso asfalto não é fácil. Se fosse fácil, lá atrás já teriam feito. Nós temos essa grandeza de dizer que é muito alto o investimento. Nós temos que juntarmos as forças sem dúvida e nós estamos aqui, tenho certeza, o PMDB, o PP, o PTB e o PT, e iremos em busca de emendas parlamentares. Sabemos que estamos num momento de Copa do Mundo, pode ser mais difícil, pois está se investindo mais em grandes campos de futebol, mas acreditamos também que os deputados estão lá para fazer algo para o nosso município. E já sabendo também que as eleições para deputado estadual estão perto e vão começar a buscar os seus votos, e é aí que é a hora de buscarmos nossas emendas com os deputados. Fica aqui sem dúvida nenhuma que iremos lutar juntos, independentemente de partido político, mas aqui podem contar, o PP e a coligação estão o PMDB e o PTB juntos. Todos nós sabemos que os ilustres vereadores Luiz Carlos e Antônio Luiz Savella são homens de palavra e que buscam sempre a coerência. É com esta palavra e com esta coerência que estaremos contando nos debates das próximas sessões. Muito obrigado, eram essas as minhas considerações. Agradeço a colocação do vereador Rogério e a seguir está com a palavra o vereador Savella. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Doca, o Paulo Zamin e o Paulo Spilma, também agora chegou o Daniel, o Laércio acho que deve ter saído. E dizer também, já pelas falas do vereador Rogério, sem dúvida, Rogério, o Partido Progressista se preocupa sim, e foi em busca da emenda. E a emenda do Luiz Carlos Reis em R$250 mil. Sexta-feira entramos em contato com o deputado. Eu quero o documento para ver o que aconteceu, qual é o erro, o porquê, se ele tirou do nosso município e mandou para outro, se ele não quis priorizar nós, Novo Machadense, mas nós vamos buscar. Vamos em busca da verdade, sem medo de ser feliz. Também tivemos uma tentativa, juntamente com a vereadora Doca, Nilcinda, com o nosso deputado Jerônimo, para calçamento e asfalto não podia, mas tem se colocado na saúde. Fizemos a nossa parte. O que eu não posso aceitar, está aqui o ex-vereador Laércio, que um município como Novo Machado, Laércio, manda mais uma vez um projeto de nomenclatura com mais 16 cargos. 16 cargos que vai atingir todos os meses R$33 mil, R$151 por mês. Fazendo um cálculo ao ano, aproximadamente 400 mil com os encargos por ano. O porquê o executivo não pega e deixa como está, porque pelo que eu ouço aqui, está funcionando às mil maravilhas o nosso município, e se invista no nosso município. Não é difícil. Nós temos aqui o próprio IGAN,
que a assessoria, nós aqui, tem bem claro o que diz, portanto, de forma como apresentada, entende-se inviável a proposição. Então é um projeto que, sem dúvida nenhuma, e é dessa forma, se nós queremos, Luiz Carlos, Delcinda, vereadores, que seja investido em Novo Machado, nós temos que rejeitar cargos comissionados. Isso é uma farra de cargos, isso, não podemos conviver com isso mais no nosso município. Um município tão pequeno, que é muito fácil de controlar ele. Fazer com que você lá, Daniel, tenha um acesso asfáltico. Nós sabemos das dificuldades, eu tenho dito sempre isso. Mas por que o prefeito não tem a humildade, a grandeza de dizer que nós podemos fazer? Cortando gasto, economizando, dá para fazer. Nós buscamos, tentamos, Luiz Carlos, como tem tentado também, buscar emendas parlamentares para que o nosso município alavanque. Claro que queremos fazer isso. Há pouco, o ano passado, retrasado, se não me engano, foi votado uma emenda do Bom Gás de 400 mil mandado embora. Por quê? Não tinha contrapartida. E a contrapartida nós não vamos ter se nós votarmos nesses cargos de comissionado. Da mesma forma, eu sou obrigado, Laércio, se você sabe muito bem, entende de que forma funciona essa Câmara de Vereadores, nós também temos aí um projeto para votar de 1.076.000, que foi aprovado aqui, para conseguir buscar esse empréstimo. E eu tenho dados, eu não sei se isso é dados que eu posso levar em consideração, porque eu preciso de documentação, e eu quero que até mesmo Laércio, que esteve e foi da bancada do PT, venha esse projeto para liberação, para eles buscar esse empréstimo, sem uma informação a nós. Eu fiz as perguntas, pedindo aos vereadores da bancada do PT, quais as ruas que serão calçadas. Não responderam para mim. Depois, na terça-feira, eu descobri qual o critério usado para a escolha dessas ruas. Não me disseram. Terá algum pagamento por parte dos munícipes? Também não me falaram. Quanto tempo o município terá para pagar? Qual é o juro? Qual é o valor das parcelas? Podem ser inteligentes, podem ser estudados, mas não brincam com a nossa. Podemos não ter uma capacidade tão grande de inteligência, mas não sermos burro e bobo. Da mesma forma, recebi os mapas aqui. E mais, projeto sem começo e sem fim, só meio. Vejam bem, pasmem os colegas vereadores e o público está aqui. Uma estrada que foi aberta ontem vai ser calçada. Por quê? Ali reside a maioria da companheirada. São 100 metros de calçamento. Do Shelley para baixo, sem calçamento de chão batido. Chega até o Ituguense na dobra, chão batido. Passando ao Miguel de Conte, chão batido. E lá, entre o asfalto até a entrada do seu Nelson Brau, calçamento. Isso é um projeto. Isso é brincar com a nossa inteligência. Da mesma forma, o asfalto. Querem começar a fazer o asfalto a partir da praça para lá e o meio aqui. Me digam para nós que há dinheiro para se fazer. Não teria problema, Luiz Carlos. Mas não dizem, não falam. Não precisa ser. Isso aqui é uma tentativa de nós dialogar. Nós temos que buscar o diálogo, Luiz Carlos. Mas buscar dizendo que não tem como votar. Pensa um pouco, Daniel. Fazer o teu asfalto de você até o Luiz Carlos. E o restante deixar. Da mesma forma, por que não emenda logo? Se tem emenda que vem, não quer dizer. Faça esse pedaço e a partir dali, que a próxima emenda de um deputado faz para adiante. Não tem lógica. E aqui eu quero que vocês me entendam. É uma crítica construtiva. Não podemos aceitar. Ou será que nós estamos aqui brincando, recebendo todos os meses? Não podemos aceitar de forma alguma. Da mesma forma, em Vila Pratos, o senhor prefeito vai ser privilegiado. Eu venho dizendo, pessoal, e não sou contra, merece, paga os seus impostos, seus tributos, não tem problema nenhum.
Mas o que eu quero é que faça, como tem feito tantas casas populares, e por justiça, bem, e em Vila Pratos, devido à necessidade, vereadora Nilcinda, já que foi feito tantas casas, diminui o investimento de calçamento em Vila Pratos e investe-se um pouquinho mais na sede. Não teria problema. Eu não sou contra o financiamento. Eu sou contra essa baderna, esse estilo de projeto só com meio, sem começo, sem fim. Isso tem que mudar. Não sou contra o financiamento. Até mais, poderiam pegar os 5 milhões desde que resolvesse o resto do município. Endividava logo o município. Você sabe, Laércio, esse financiamento vai ser pago, começar a pagar a partir de 2016. Não tem lógica. E você sabe, ao final desses 20 anos, qual é a dívida desse município? O município mais endividado da história. Passa de 3 milhões de dívida. De 1 milhão. Temos que fazer cálculos. Eu não vou ficar sempre sendo vereador. Me preocupo sim com os recursos desse município. Se alguém não se preocupar, o problema é de quem não se preocupa. Mas estou levando a cada cidadão do Novo Machado. E graças a Deus, estou sendo muito bem recebido e tentando colocar na mente das pessoas. Eu não sou contra investimento. Eu sou contra o sistema. Eu queria, assim, poder levar um projeto, vejam bem, um projeto de fundamento, mapeadinho, que dizia João Pedro, todos. Eu estou levando um mapinha aqui, que o pessoal diz, mas Savela, de repente estão te iludindo e de repente nós vamos fazer todo esse calçamento. Que bom que estariam me enganando. Porque do jeito que está, é calçamento para meia dúzia e mais um monte de gente ajudando a pagar. Um monte de pessoas, munícipes do nosso município, ajudando a pagar e não são beneficiados. Quando tens falado, Luiz Carlos, que eu sempre venho falar aqui, que o nosso município é um município fantasma, realmente. Isso a qualquer cidadão que vem de fora vê a situação do município. Quando o vereador Rogério disse que eu tenho falado, e realmente sempre falei também, que é difícil o município, a administração, fazer o calçamento ou asfalto do município, eu sou grande o bastante e sei que é difícil, porque é um investimento alto. Agora, pelo amor de Deus, se nós pegarmos e reduzisse um pouquinho a folha, como eu tenho dito, falei na sessão passada, que desses 16 cargos, falei que poderia simplificar 4, 5, 2, eu seria a favor. Do jeito que está, você contrário. Eu quero que se investa em Machado. É dessa forma. 33 mil por mês investindo em Machado, eu tenho certeza que em 2 anos nós teríamos um asfalto pronto, ou menos parte do asfalto. Mas que o asfalto seja começado com um projeto de começo, meio e fim. Não um projeto de meio. Não resolve o nosso problema. E se tem algo para que se faça naquela rua, diga para nós, olha, eu tive que fazer um acerto com a Caixa, porque foi casas liberadas pela Caixa. Não tem problema, tia. O que falta é informação. Informação desencontrada, Luiz Carlos. Nós precisamos, sim, ter informação mais correta, senhor presidente. E podem ter certeza, não somos contra o desenvolvimento. O que nós queremos é transparência nas contas públicas. E desse jeito que está, mudam o projeto do CCs. É uma pena. A gente falei com o Ivar, precisa sim pessoas para uma iluminação pública, precisa. Vamos mudar, reduzindo. Nós vamos ser parceiros. Da mesma forma, o financiamento. Eu não sou contra o financiamento, eu sou contra a farra que está aí os projetos, sem começo e fim. Só com meio, para mim, não funciona. Eu acho que o projeto tem que ser viabilizado a todos e que todos tenham direito, senhor presidente. Seria isso. Agradeço a colocação do vereador Savela e para que eu possa manifestar, eu passo a presidência ao vereador Irineu. Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Auri José Filho. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Nilcinda, o secretário Júnior, de um modo muito especial,
o público que nos honra com a sua presença, o ex-vereador e colega Laércio Angelim, e o membro do partido, da diretoria do partido hoje que está aqui presente, o Marcos Viana. Nós tivemos vários assuntos durante a semana e algum deles eu vou trazer aqui a plenário. Nós tivemos sexta-feira o encontro do PTB, das lideranças do PTB, onde é que algumas lideranças não puderam ir, mas eu fiquei muito contente que teve lideranças de todas as comunidades. E nós estávamos praticamente em 60 a 70 pessoas, que me deixou muito feliz e muito contente, porque hoje, com toda aquela chuvarada que tinha, mesmo assim o pessoal se interessou pelo assunto que era a eleição 2014. O rumo, a decisão que o PTB aqui em Novo Machado, eu como vereador, ia tomar a partir dessa data para, pelo menos, como político, eu não tenho como não dizer para quem que eu não vou votar. Eu tenho que ser honesto e saber tomar a decisão. Mas é muito melhor quando tu reúne várias pessoas de todas as comunidades e tome essa decisão junto. Isso engrandece a política e também me engrandece eu, como vereador, em ter essas pessoas junto comigo para tomar essa decisão. A gente praticamente falou durante essa reunião dos candidatos, vários candidatos, e tomamos uma decisão que o PTB de Novo Machado vai apoiar vários partidos nessa eleição. O nosso candidato Clasma, não tem como nós não apoiar, é um guerreiro, uma pessoa que ajuda muito, inclusive quando falo muito de emenda, eu me lembro anos anteriores, onde é que o Moraes criticava ele na rádio, ofendendo ele, mesmo assim nós trouxemos uma emenda, não do deputado Glasma, porque não é deputado estadual que traz emenda, mas em parceria com o deputado Busato, que hoje nós temos investido aqui no município já R$200 mil, onde esse deputado, na primeira vez que investiu, tinha feito só um voto. Então isso também nos engrandece. A gente conseguiu 100 mil para o calçamento e nessa eleição passada, onde é que a gente apoiou ele um pouco, é difícil fazer hoje voto para um candidato de fora, que é desconhecido, o Marcos foi um parceiro que ajudou, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, através do grupo do PTB, 220 votos na eleição passada para o deputado federal Busato. Também nessa decisão de sexta-feira a gente vai apoiar ele, porque é importante nós ter um representante a nível federal, é daí que nós conseguimos os recursos que vêm hoje dessa maneira para os municípios. A gente sabe que município pequeno que nem os nossos, é difícil conseguir emenda. É importante que todos os partidos se unem e cada um faça a sua parte. E o município também, eu acredito que tem que fazer a parte dele com recursos, com uma contrapartida. A gente sabe que foi vários recursos esse ano já, ano passado e esse, que não foram aplicados no município por, eu sempre tenho dizendo, eu digo que é por incompetência, má gestão, porque quando se faz um projeto, não é o deputado e nem o vereador, para a população ficar sabendo, que vai fazer o projeto para investir o dinheiro que é destinado pelos deputados. É o município, é o gestor público, é o prefeito municipal. Então, se faz um projeto ansioso demais, não é culpa do deputado que enviou a emenda e nem do vereador que pediu. E sim, é o Poder Executivo Municipal que tem que planejar dentro do seu orçamento naquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível, para que outras emendas não venham frustrar muitas vezes o próprio vereador. Imagina, nós temos o exemplo do vereador Laércio, que veio furioso, alegre, feliz, porque tinha conseguido uma emenda para um investimento que, dentro dos planos do governo atual, era necessário. E esse dinheiro, por mal planejado, aquela obra, ele foi devolvido aos cofres federais. Eu não vou culpar a obra em si, se era possível, se aquele dinheiro o município tinha para dar a contrapartida. Mas no planejamento do gestor público, ele tem que ter isso em mente. Eu tenho que saber se ano que vem eu vou poder investir 100 ou 200 mil naquela obra para incluir esses recursos federais que amanhã ou depois nós, como os políticos, vamos estar trazendo para o município de Novo Machado.
Também eu tive participando do jantar na comunidade de Barra Funda. Tive a felicidade de ajudar também naquela comunidade, onde é que é uma honra muito grande a gente poder participar junto daquelas pessoas que gostam de ajudar e de trabalhar nas comunidades. Isso também nos engrandece e eu quero agradecer a toda, em nome do Chico, que é da comunidade de Barra Funda, a toda a comunidade de Barra Funda pela acolhida a todos nós. Também eu estive no domingo na igreja luterana, onde é que eu tive a honra e a felicidade também de ver o Laércio, o Hugo, o Renatinho, também meu colega do PDT, o Pedreiro, o Erni, onde é que eles enfrentam, desde talvez das 3, 4 horas da manhã, não sei o horário certo, trabalhando, lutando com demais pessoas daquela comunidade para oferecer um almoço muito bom e muito gratificante a todos que vêm participar. Eu faz anos que participo e Laércio continue trabalhando e lutando pelas comunidades, que é isso que nós podemos fazer. E junto com as comunidades, cada vez nós, independente de religião ou siglas partidárias, nós temos que se unir. Eu sempre digo assim que a comunidade está acima de qualquer sigla partidária e acima de qualquer pessoa que talvez um dia ou outro pode não tratar tão bem, porque nem todos nós temos morado todo dia. Eu também fui várias vezes presidente de comunidade e eu sei que muitas vezes eu também falhei. Tu às vezes não tem aquela atenção, quem é da diretoria, para prestar atenção a toda aquela população que vem. Porque tem vários compromissos, tu está preocupado com várias coisas numa comunidade, mas eu sempre digo assim, cada um dando o máximo de si, pode ficar tranquilo que a comunidade vai sair vencendo e todos nós vamos ficar felizes em poder participar dessa comunidade. Também nós temos aqui, eu tive conversando com o vereador Luiz Carlos, 2 assuntos importantes que eu vou comentar essa noite. Um a respeito dos cargos. Realmente, a gente, como vereador, eu sei que eu não voto, só voto se fosse dar um empate. A gente tem que se preocupar muito quando toma uma decisão. E quando um projeto ele vem muito, pela minha visão, ele deve ser individualmente colocado cada cargo, porque são muitos cargos que realmente há necessidade de algum deles, mas outros não. E nós não podemos passar por cima de cargos ilegais para aprovar um que é legal. Então eu acho, como Câmara de Vereadores, nós podemos fazer uma proposta para o prefeito municipal. Ver aqueles cargos que é possível, que há necessidade, e ele retirar esse projeto e trazer o outro que seja viável para o município da maneira que a Câmara de Vereadores acha e que a legislação brasileira do Estado do Rio Grande do Sul e a nossa do município também permita que nós podemos aprovar para que o município se desenvolva. Porque hoje a gente sabe que os nossos funcionários públicos concursados, eles também estão tendo uma perca de salários grande. E nós sabemos cada vez mais, quanto mais nós tiver pessoas contratadas pela administração, menos chance temos e menos recurso desses funcionários que vão ficar a vida inteira trabalhando para o nosso município ganhar um salário justo. Então é uma preocupação da Câmara de Vereadores. Me cede 5 minutos de líder. E eu acredito que é uma preocupação também da comunidade Novo Machado, como um todo. Então, a gente decidiu na sexta-feira apoiar Plasma, Bosato, Ana Amélia, do PP, decisão, estou junto, meu voto é da Ana Amélia. Nós vamos apoiar o Lazia Martins, do PDT, meu colega do PDT, que também esteve junto hoje, faz parte do PTB, e vamos apoiar a Marina para presidente da República. É uma decisão que a gente tomou, vai respeitar todas as decisões, mas hoje eu trago a público, o meu voto será assim, até a gente se reuniu e eu fiquei muito grato, uma decisão que a maioria tomou espontaneamente, onde é que nós estaremos votando para vários partidos, e claro que vamos respeitar todos,
mesmo se tiver pessoas dentro do PTB que fazer campanha a outros candidatos, a gente como partido vai respeitar. Por isso nós temos a democracia, mas eu só tomei essa decisão após essa reunião, onde a gente teve o apoio praticamente de 100% do pessoal que estava lá. Então, essa decisão que eu queria passar a nível de eleição 2014, né? E também nós temos comentado várias vezes as câmaras de vereadores, a compra do terreno e a construção da Câmara de Vereadores. O mês de agosto terminou, a gente tinha comentado que a gente esperaria até o fim do mês de agosto para tomar as propostas sobre os terrenos. Então, a partir dessa semana, a gente estará tomando alguma decisão na escolha do terreno que a gente vai comprar. Isso é uma decisão que a gente vai fazer quando o Tenório comentou, Tenório, e eu respeito a tua opinião, que se nós economizássemos esses 300 a 400 mil, podia se fazer um eito desse asfalto aqui na Rua de Baixo, eu concordo. Agora eu te pergunto, aonde é que foi o dinheiro dos outros anos? Quando eu, o Ivar, o Laércio que está aqui, o Adelar e o João Cromba, numa decisão unânime, está aqui o Ivar que pode falar e confirmar isso, nós apenas ia indicar 15 mil reais do orçamento. O prefeito Ayrton José Moraes nem participou da reunião. Isso é lamentável. Quando tu lida com pessoas que não te dão atenção. Não para mim, mas não foi eu que pedi. Nós, em conjunto, 3 partidos políticos, PTB, PT e o PDT, tomemos essa decisão e essa liberdade de convidar ele para participar aqui na reunião, uma reunião só nossa com ele, onde é que a gente tinha discutido a nível de Câmara de Vereadores, sugerir, porque nós não temos o poder de indicar, sugerir que usasse aquele montante pequenininho, nem assim nós fomos aceitos. Então isso muitas vezes chama atenção, e eu acho que não para criticar ninguém, nós somos vereadores. E eu acho que essa decisão que nós vamos tomar a nível de Câmara só vai nos engrandecer. E vai engrandecer a comunidade, porque essa construção não é para a Câmara de Vereadores. É uma construção que vem para o uso da comunidade, em reuniões, formaturas. Hoje aqui é um exemplo, nós tem semanas que mais de 3 vezes é ocupada a Câmara de Vereadores. Então, é uma casa que vai ser construída para a comunidade Novo Machado, com recurso da Câmara de Vereadores. A gente sabe que se nós trabalhar da maneira que estamos trabalhando, eu agradeço a todos os vereadores, nós temos condições de fazer com recurso próprio essa construção em 2 anos. A gente compra o terreno, começa o projeto esse ano, começa a construção na metade do ano que vem, e até o fim do ano 2016 se termina a obra com recursos próprios da Câmara de Vereadores. Seriam essas as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri e repasso a presidência ao mesmo. Assumo a presidência. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada na sessão de hoje. Encaminha a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Irineu. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Irineu, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Nilcinda, público que se faz presente, quero sim parabenizar o colega vereador Rogério ter buscado da primeira ata a questão de minha colocação dentro desse município. Parabenizo o senhor pela trazer a nós a isso. Mas também posso dizer que todos os projetos que aqui dentro foram discutidos, por todos nós, por mim, toda a bancada da situação e a chamada oposição, foram levadas sempre em conta alguns itens. O desenvolvimento de nosso município, o bem-estar de cada um, agricultores, moradores do centro de Vila Pratos,
mas sobretudo da legalidade da lei. Tivemos ao ano passado a votação dos cargos, os quais foram um apontamento. Este ano estamos de novo com 16 cargos. Estamos na mão já com o parecer do IGAM. Amanhã, à tarde, a partir das 17h15, convido a todos os meus colegas vereadores para que nós possamos juntos dialogar, estudar os pareceres e tomar uma posição sobre eles. Durante a semana, estive a essa casa, mais precisamente na quinta-feira, semana passada, o Júnior me repassou o parecer, fiz um estudo. E quando eu faço um estudo, eu não fico só dentro do município, e sim eu vou em busca, eu procuro, porque nós temos parcerias com várias outras câmaras de vereadores, assessores, que nos orientam. E a partir desses que nós criamos os nossos pareceres. Digo sim, que sempre fiz e sempre trabalhei para o bem de todo o nosso município. Lamento e fico até preocupado na questão dos nossos deputados, na questão da infraestrutura, de ajuda para emendas parlamentares em relação ao asfalto. Temos uma de 2014 agora, do deputado Osmar Ter, 150 mil reais que serão em equipamentos para o posto de saúde novo. Estive no final de semana com a presença do deputado, da candidata a deputada estadual. Por muito tempo sentamos e conversamos por várias horas, onde visitamos inúmeras famílias dentro do nosso município. E o coloquei, fiz ele rodar com sua caminhoneta nas duas ruas principais do nosso município. Ele achou calamitoso. Falta de trabalho. E todos nós temos que ir em busca, seja da oposição e da situação, mas temos que tomar providências. Não foi por um acaso que o professor Luiz Carlos decepcionou o Savela, o Irineu e a Doca na votação de 1 milhão. Não. Que o Luiz Carlos naquela noite dormiu tranquilamente, pois sabia que estava contribuindo para o município. E estava fazendo aquilo que ele no primeiro discurso fez o oratório dele aqui. Tem 1 minuto. Obrigado, senhor. E continuarei, meu povo. Cada um de vocês sabe, o professor Luiz Carlos não tem face e coroa, ele tem uma face. Por muito criticado, elogiado, mas vai continuar sendo o mesmo. Savela, eu sempre converso contigo, gostei da sua fala de hoje. Existe uma abertura muito grande na questão desse projeto de lei. Nós, como anteriormente eu tinha dito, também estamos abertos ao diálogo. A legalidade. O que está não será aprovado por mim. Assim como não foi aprovado no ano passado. A lei mostra que eles estão errados. Mas existe maneira de fazê-los corretos. E é isso que nós temos que fazer. E o mesmo, pessoal, não está acontecendo só em Novo Machado. Em diversos municípios. Tive na quinta-feira conversando com o prefeito Paulo de Tucunduva, ele me colocou a mesma situação. E ele teve a hombridade de retirar o projeto e sentar com os vereadores para que pudessem dar sugestão e que ele funcionasse e que ele será aprovado na Câmara dos Vereadores. PMDB, professor Luiz Carlos, com certeza, vereador Irineu, nosso líder da bancada, estamos à disposição sim, a qualquer hora que for, para conversar. Senhor presidente, são essas minhas colocações. Agradeço a colocação do vereador Luiz Carlos. Está com a palavra o vereador Nilcindo. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Nilcindo. Está com a palavra o vereador Arcélio.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Doca, ao público que se faz presente. Chegou mais gente, o Daniel, o Marcos, nosso operador de máquina, excelente operador, ao Chilenda, um motorista fantástico. É um orgulho muito nós, vereadores, ter a presença de vocês, participando e vendo o andamento do nosso município. Usando esse tempo para contraponto, a gente escuta os vereadores falar, vereador da oposição, escutei o vereador Savella falar muito desse projeto de 1 milhão e dizer que por que não mais destinado a Novo Machado do que Vila Pratos. Ora, Vila Pratos e Novo Machado, quem reside lá também gostaria de ter lá. Por que trazer mais para Novo Machado do que Vila Pratos? É uma preocupação de todos nós atender a demanda de cada área urbana que tem. Eu vejo que Vila Pratos tem o mesmo direito que Novo Machado. E esse valor montante de R$1 milhão, todos nós sabemos que é R$200 mil para o asfalto. Que bom que seria se fosse R$800 mil para o asfalto. Mas todos nós sabemos que é 200 mil. Então, o restante é para calçamento. E a gente sabe que Vila Pratos necessita da mesma, não questionando Novo Machado, mas Vila Pratos necessita do mesmo jeito que Novo Machado. Falando também, o vereador Savella falou desse projeto que ele votou contrário, que vai acarretar muito dinheiro, o pagamento, a dívida do município, e atendendo só a companheirada, olhando nas ruas. A gente sabe que não é isso, e a gente sabe também, e todo o povo de Novo Machado, o cidadão de Novo Machado, sabe que o primeiro investimento que veio para Novo Machado foi destinado a uma casa de veraneio do Adilson Melo. Esse era o investimento. Foi destinado para quem? Não era para a companheirada, mas era para si próprio. E cadê o resto do cidadão, o contribuinte? Eu vejo os vereadores da oposição dizer que é para a companheirada. E o PP é o Partido Progressista. Ora, se o investimento que veio foi para o prefeito, exclusivo para o prefeito, aí seria o partido primeiro para os parentes, ou para si próprio. Esse seria o nome do partido, não o Partido Progressista. Tem 1 minuto, senhor Bernardo. Falando também do projeto dos 16 funcionários, eu vejo com muito bons olhos, porque eu sei a situação de cada cidadão de Novo Machado. Não adianta nós ter dinheiro em caixa e necessitando o serviço. Nós precisamos de material humano. Eu até concordo que tem alguns cargos que não precisaria. Mas a maioria dos cargos, nós precisamos, nesse projeto, ser aprovado, para dar aquela continuidade no nosso município que foi travado. A gente sabe que é desse
jeito que o nosso município vai crescer e ampliar cada vez mais. Tanto será, senhor Bernardo. Seria essas minhas considerações, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Ivar. Novamente cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, público acompanhando os trabalhos. Chegou mais gente aí, funcionários públicos, o ex-transportador da comunidade Água Fria, muito querido por lá, o motorista da Rede Escavadeira, profissional de primeira linha, e o menino que hoje é motorista, mas está fazendo a parte do setor de frotas, onde aqui se está, nesse projeto, se cria o cargo de diretor do setor de frotas. E a gente tem sabido que você está sendo um profissional de primeira linha nesse setor, dando uma resolutividade nos trabalhos, nos afazeres do dia a dia que acontece na frota extraordinária que hoje Novo Machado tem. É extremamente necessário uma pessoa que dá as coordenadas, direciona os trabalhos da melhor forma, faz manutenção ou indica para tal carro e substitui um outro. É nesse sentido que se cria o cargo de diretor do setor de frotas. Dizer mais uma vez, juntamente com o raciocínio do colega Ninto, se assim a gente pode fazer, é Ninto, que é de extrema necessidade para o andamento do município mais esses 16 cargos. Nós sabemos que até chega a ser vergonhoso para mim, que gosto de esportes, de nós estarmos sem um diretor de esportes. As crianças falam a todo momento no nome do Kili, mas que seja outro, um diretor de esportes em nosso município é extremamente necessário. Um cargo de diretor dos recursos humanos, não tem lógica alguém fazer essa parte de graça. Recursos humanos é extremamente necessário e extremamente complicado. Nós sabemos, tendo falado com todos os que já foram do setor de recursos humanos, é muito complicado. As leis mudam a todo instante, é super complicado. Diretor de compras, licitações, importantíssimo. Ninguém vai botar assinatura lá sem ganhar algo a mais, porque é extremamente necessário e é extremamente complicado. Tu pode deixar o teu na reta a todo instante. É uma das principais coisas numa prefeitura. E dizer da economia. Eu vejo meus colegas vereadores falando que isso geraria uma economia de 30 mil. Fiz um questionamento outro dia aqui que essa é uma economia fajuta, uma economia que na verdade não dá economia. Só o trabalho que o menino faz no setor de frotas, lógico, se não tiver um cara que te coordena, dá uma despesa de 3, 4 mil a mais no mês. O outro cargo que, na minha visão, é extremamente necessário, chefe do setor de... Onde é que eu estava lendo isso? Chefe no setor dos mecânicos, de manutenção, chefe no setor de manutenção. Gente, ali dá uma economia extraordinária. O chefe no setor de almoxarifado, controle, diretor de compras, setor de biblioteca, museu, nós não temos isso funcionando, gente. Isso é impressionante da necessidade. O chefe do pessoal que faz tubos, nós soubemos que a nossa fábrica de tubo estava jogada no lixo, por falta de alguém que coordena isso. Nós soubemos que o lixo no nosso município não é terceirizado. Se nós olharmos bem os nossos, hoje, funcionários que são dos serviços gerais, tem 1 minuto, senhor. Só para fazer o lixo e roçar a grama que nós temos no município, eles quase não conseguem dar conta. Sem falar de pontilhões, bueiros, tudo, na minha visão, é extremamente necessário. É isso que eu quero conclamar aos meus colegas vereadores, que vamos deixar essa administração de fazer o que tem no seu plano de governo. É muito necessário equipe para trabalhar.
Se viessem minhas considerações devido ao tempo, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Ivares. Em seguida, está com a palavra o vereador Tenório. Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, o vereador, ao público que se faz presente, aos funcionários públicos, ao ex-vereador Laércio, ao Paulão, ao Paulo Spielmann. É bom ouvir aqui nesta casa cada vereador com as suas falas. Quando o vereador Auri colocou sobre os recursos, vereador Auri, do passado, eu concordo com o vereador. Porque nós recebemos, nós não, o povo pagou 335 mil reais na gestão 2000 a 2008 e o dinheiro sumiu. Torno a voltar a falar. Quando se usava essa tribuna na sessão passada, eu pessoalmente como vereador Rogério, eu deixei bem claro que a rua calçada em Vila Prata seria Avenida Rio Branco, Rua Belo Horizonte e Rua General Osório. Se o vereador Savella estava meio desantenado, procura a Secretaria da Planejamento, eu tenho o mapa ali, vereador, e se certifique. Eu e o vereador Rogério deixamos em mãos os nomes das famílias beneficiadas. Então, assim, não temos culpa se não prestou atenção. Vereador? Quando se fala, como tem colocado o vereador Arcélio, da rede pública, é uma verdade, vereador Arcélio. 6 famílias carentes não foram beneficiadas, mas uma área de lazer foi. E aí eu faço uma pergunta, onde estavam os vereadores naquela época, vereadores de situação, que não reivindicaram, não questionaram, que nem muitas vezes nós, vereadores da bancada dos trabalhadores, fizemos com o prefeito. Nós reunimos todas as quartas-feiras para discutir o andamento do município. Agora, se naquela época faltou incompetência e falta de gestão, não é culpa nossa de hoje. Aquele dinheiro também teria sido aplicado em asfalto. E eu ainda vou falar, todas as sessões, que em vez de nós colocar o dinheiro na compra de um terreno para a Casa Legislativa e a construção, nós colocamos na Avenida Vila Pratos. Ali sim, tem comércios, tem empresas e contribuintes que paguem seus impostos também. Temos áreas de lazer, temos 2 ginásios, temos a Casa da Cultura e temos esta casa aqui, para que o público possa ser usado. Quando o vereador Aurico tem colocado que é por falta de incompetência, vereador Aurico, o dinheiro foi embora. Eu não digo isto. Eu parabenizo a administração, porque não faltou medicamento nos postos de saúde. Não faltou óleo diesel para fazer as estradas. O prefeito Moraes não precisou ir na Rádio Veracruz patrolar as estradas. Nós patrolamos com a mão de obra do nosso funcionário e o maquinário que o Parque de Máquinas tem. É disso que nós temos que falar. Quando o doutor Rogério, na época, eu, agente comunitário de saúde, cansei de ver as famílias indo embora, com a receita dizendo Tenório, a receita não cura. Está aqui o vereador Rogério, se for possível, para dizer que isso é verdade. Isso era falta de competência. Quando naquela época se tinha funcionários que não sabiam qual era a sua qualificação dentro da prefeitura, que até produtos defensivos, veneno, vendiam na Secretaria da Agricultura, e os vereadores faziam o quê naquela época? Órgão público usar para vender produtos agrícolas? Onde é que estava aquela administração que dizia, eu sou o cara? Onde estavam os vereadores? Tem 1 minuto. Obrigado. É disso que nós estamos discutindo, Novo Machado. Não é falácias que vem aqui e usa a tribuna para dizer que é um cara humilde. Tem que ter pulso firme e assinar e dizer aquilo que foi bom e aquilo que é bem feito. Agora, aquilo que foi tapado, levado para baixo do tapete, isso foi normal na época 2000 a 2008. É disso que nós temos que discutir 2009 a 2013 e 2013 a 2017.
governar para o nosso contribuinte, legislar para o nosso contribuinte, não vir dar essa tribuna para fazer uma palhaçada para o povo vir ouvir. Falar aquilo que é sério. É disso que nós temos que falar. Seriam essas minhas colocações. Agradeço a colocação do vereador Tenório e a seguir está com a palavra o vereador Rogério. Reitero os cumprimentos feitos no grande expediente e estendo os cumprimentos às pessoas que chegaram após o grande expediente. Gostaria de iniciar esse comentário, esta fala, me dirigindo ao vereador Luiz Carlos. Idil, pessoa que me traz sempre grande prazer em escutar, pois ainda que sejamos de partidos, de representações partidárias diferentes, tenho a certeza que temos como meta o mesmo objetivo, que é fazer o melhor por Novo Machado. Nesse sentido, quero lhe dizer que, ainda que o senhor possa ter, como disse, decepcionado eventualmente seus colegas de bancada, o senhor não decepcionou aos eleitores do município. O senhor pode perfeitamente ficar com a consciência tranquila. E vou usar as palavras do vereador Savella, logo após a votação, que naquela ocasião disse que o derrotado não foi o vereador Savella, o vencedor foi o povo de Novo Machado. Mantenha-se nessa conduta, nós todos estaremos ganhando. Aliás, eu também tive a oportunidade, no passado, de votar contrariamente os interesses da minha bancada, exatamente por entender que naquela ocasião o interesse da bancada não era o interesse do povo. Congratulo a Vossa Excelência, siga neste caminho, com certeza estaremos crescendo. Com relação à fala de hoje do vereador Savella, dentre outras coisas, o vereador Savella disse que o Laércio, se referindo ao nosso ex-vereador, esteve na bancada do PT. A menos que eu esteja enganado e me falte informações, o que é uma possibilidade, o ex-vereador Laércio ainda está na bancada do PT e é o suplente na Câmara de Vereadores desta bancada. Com relação a outros comentários, e por sinal nos causa muito orgulho, ainda que tenhamos algumas, hoje entendamos diferentemente com relação a alguns assuntos, sempre contamos com o apoio do vereador Laércio e com sua inteligência, hoje não é diferente. Ainda com relação aos comentários do vereador Savella, ele dizia que ao final, comentando a questão do projeto de financiamento, ao final de 20 anos a dívida será de mais de 3 milhões e isso tornará o município de Novo Machado o mais endividado da região. Ora, vereador, ao final de 20 anos, para quem escutou todas as discussões com relação ao projeto, a dívida já não existirá mais. Ao final de 20 anos, o financiamento é por 20 anos. Para quem sabe matemática, para quem entende de finanças, este é o raciocínio. O vereador Savella também cobra, mais uma vez, pela terceira vez, explicações sobre os mesmos assuntos, que dizem respeito à taxa de juros, valor mensal a ser pago, trajetos a serem asfaltados e calçados, munícipes beneficiados, começo, meio e fim, etc, etc, etc. Já tivemos a oportunidade de explicar e discutir várias vezes, tanto em plenário, utilizando esta tribuna, como nos grupos de estudo nas comissões, e para o público, vereador Savella, e para os vereadores que quiserem entender, explicaremos tantas vezes quanto forem necessárias. Mas, francamente, no que diz respeito a Vossa Senhoria, com todo o respeito, para ser muito franco, não parece ser o caso. Muito obrigado. Estas eram as minhas colocações. Agradeço a colocação do vereador Rogério e a seguir está com a palavra o vereador Savella.
Senhor presidente, o público mais uma vez, dizer, Luiz Carlos, que não nos decepcionou de forma alguma. Eu tenho dito aqui que houve um bom debate, um grande debate. E venceu quem era para vencer. Perdemos no debate, mas com certeza ainda existe uma chance para que nós possamos esse projeto barar, para que sim, realmente, mais uma vez, venha dados concretos, que há pouco o eu não entendo e por certeza com pouca instrução que eu tenho, grau de instrução, e o Rogério tem muito mais, dizer que nos colocou dados concretos, nos colocou esses documentos, pessoal. Isso aqui é documento, isso não é documento. Isso sim, Ivar, quando falou de fajuto, isso sim é um documento fajuto. Os dados que nós temos, eles leram, e leram o prefeito Ayrton Moraes também. E agora estão dizendo que não? Vamos parar com isso. Impor a nós o que vocês pensam, o que falam? Não, nós escutamos. E não subestimam a nossa inteligência. Também dizer que nós somos contra, não somos contra, e nós estivemos falando muito sobre isso, Luiz Carlos, contra o projeto. Nós éramos contra os critérios que até hoje ninguém sabe. Quais os critérios? Quando eu falei, Arcélio, das casas populares, em nenhum momento aqui foi questionado se precisava ou não. Precisava sim as casas. E por que não tiveram coragem de fazer uma só casa popular aqui na sede? Aí eu questionei, deixam 100 metros lá e invista esses 100 metros aqui, sem problema nenhum. Qualquer pessoa com um pouquinho de grau de instrução entendeu o que eu quis dizer. Não somos contra o desenvolvimento, mas poderíamos tirar 100, 150, com uma contrapartida, presidente, dessa casa, para investir, para fechar o chão batido que chegaria a esse calçamento. Até então, até aí, nada foi feito. Quando se fala do passado, vereador Tenório, não se pensa no futuro. E é uma palavra sábia do meu candidato a presidente da República. Se fala muito no passado, e lá no passado, o Ivar sabe disso, aqui foi votado, e nós votamos sim, contra o prefeito, que até deu problema que deve pagar sobre aquela eletrificação rural. Foi feito isso aqui sim. Houve sim uma parceria e um trabalho. Quando tem falado também sobre transporte, vamos falar, Laércio, o transporte noturno escolar de Novo Machado, que uma empresa, Canal, ganhou licitação. E quem faz hoje esse transporte escolar? É o Savela? Não, a empresa do senhor prefeito. O senhor prefeito pegou e terceirizou a ele mesmo. Causa-nos estranheza, pessoal. É justo, Daniel, você tinha uma frota de ônibus, tinha ônibus, Kombi, conseguiu entrar em alguma licitação? Isso tem que ser clareado, e está sendo. Fiz essa denúncia, sim, no Ministério Público, e está sendo ouvido das pessoas. Por que eu digo isso? Se existe falcatrua, existe nesse transporte escolar. Não é possível que uma empresa ganhe a licitação e a empresa, o senhor prefeito, terceiriza logo após. Tem coisa errada, com certeza. É desse jeito que eu não estou aqui brincando. São 4 mandatos. Buscamos o entendimento, sim, como tem falado o vereador Luiz Carlos, sobre CCs. Mas não essa farra de CCs. Como não podemos economizar? Dizer, Ivar, eu fico surpreso, dizer que não há economia. 33.151 reais de folha acarretará por mês. Eu te entendo, porque eu tenho um pouquinho de inteligência, eu entendi como o cidadão faz o serviço realmente. Mas é essa negociação que nós queremos diminuir, Ivar. Nós temos contra do jeito que está, Ivar. Do jeito que está, vamos ser contra. Agora, as funções, as partes que se rendem ao município, nós vamos ser favoráveis. Mas para isso nós temos que se opor, dizer o porquê sermos contrário. Senão não vale nada nós discutirmos e ir para um debate. O que precisa é entender que daqui podemos economizar 20 mil reais, estaria bom. E esses 20, senhor presidente, com a ajuda dessa casa,
melhorar a situação desse município. Que nós não precisamos ir de pires na mão pedir para os deputados, Luiz Carlos. Que nós possamos ter recurso do município e que o município invista, aí eu entro naquilo que tens falado. Um município que falta gestão. Falta o prefeito perceber que a sede precisa melhorar. Tempo encerrado, senhor vereador. Para que eu possa manifestar, repasso a presidência ao vice Irineu. Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Auri. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. É uma sessão onde é que todos se expressam, essa é a vida e a liberdade da democracia, eu acho que isso é importante. E aqui eu venho, que nem dos colegas vereadores, é horário de fazer o ponto e contraponto. Eu sou vereador para exercer nesse mandato. Eu, como o Tenório falou, a questão de Adilson Melo perderam milhões e milhões, eu não sei, eu não era vereador naquela época, Tenório. E eu acredito que é muito importante, não adianta nós olhar o passado e ver os erros e continuar errando pior. Hoje, só o que eu quero esclarecer a comunidade do Novo Machado, e eu como produtor, como gestor da minha família, naquele projeto do 1 milhão de empréstimo. Na minha visão pessoal, não política porque eu não votei. Minha visão pessoal, pegar 1 milhão de dívida, 1 milhão e pagar 4 milhões, 3 milhões e 800 e pouco, na minha visão é muito caro. Nesse sentido, isso eu vou falar a vida inteira e todos os dias, e eu falo com a população. Os investimentos são importantes. Mas nós temos condições, com qualquer economia, de fazer esse empréstimo de 1 milhão e pagar em 5, 6 anos. De repente pagaria 1 milhão e 600, 1 milhão e 500. Ainda o prefeito atual pode fazer isso. Porque o que foi aprovado na Câmara é até 20 anos. Mas não diz que ele não pode fazer e pagar durante esses 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Isso é a visão que o gestor público deve ter. Na minha visão, hoje, vocês podem que sermos produtores, já tivemos anos bons, mas hoje nós pegar o saco de milho, há 10 anos atrás, valia R$25. Hoje, vale 20. Quem garante que hoje nós temos com orçamento de 12, 13 milhões, não pode vir para 10, 11, e esses montantes de 200 mil por ano, preocupar sim o município e faltar na área da saúde, da educação. Eu apenas estou colocando uma situação como qualquer gestor. Eu também, como produtor, eu tenho que fazer o meu orçamento. E na minha visão, 1 para 4 é bastante. Cada um pensa da sua maneira. Agora, porque os outros vão pagar, não é que eu não vou deixar de me preocupar. Eu também tenho que me preocupar, eu tenho que fazer a conta que vai sair do meu bolso. Esse investimento de R$1, eu vou estar pagando a minha parte R$4. R$3,800, é nessa visão que a comunidade deve saber, e nós, como fiscalizador, temos que explicar. Eu acho justo, temos que investir sim, eu sou a favor do crescimento. Mas e vamos que amanhã ou depois esse crescimento se torna inviável para o município. Nós temos hoje provas que o município não consegue hoje, esse ano sim, pela economia que está havendo. Mas até o fim do ano 2013, a prova maior é que nunca sobrou 200 mil para nós investir, especialmente em calçamento e asfalto. É isso que me preocupa. E a partir daí nós vamos ter que pagar de qualquer jeito 200 mil por ano. O povo vai ter que pagar. Então, é uma situação que não é só bater palma e nem criticar. Eu parabenizo a Câmara de Vereadores por ter aprovado. Agora, eu também me coloco no lugar da comunidade que vai ter que pagar esse montante. E torço que seja bem aplicado. Porque imagina se esse 1 milhão não será bem aplicado, além de nós pagar tão caro. Aí sim, o prejuízo será maior. Sobre a questão da Câmara de Vereadores, da construção, eu estou tranquilo com a minha ideia. Parabenizo a ideia
dos demais colegas vereadores, inclusive vereadores da situação que também entenderam e acham que é importante a Câmara de Vereadores construir a sua sede própria. Por o quê? Todos nós que somos inteligentes e pensemos na comunidade e pensemos no município, é só entrar hoje dentro da prefeitura que nós sabemos que esse espaço aqui vai ser muito bem aproveitado pela administração municipal. Não é um espaço que ficará em vão, porque nós sabemos hoje que há necessidade de maior espaço para a administração ter aqui na prefeitura. A Câmara de Vereadores será, sim, uma construção para a comunidade Novo Machado. É nós que representamos a comunidade e a construção da Câmara de Vereadores, se for feita, que eu acredito que vai ser, é uma casa do povo. Uma casa onde toda a comunidade vai poder participar das suas reuniões, participar muitas vezes hoje que nós não temos, foi uma polêmica quando se falou da posse feita aqui na Câmara de Vereadores, mas é legal. A posse do prefeito e dos vereadores é feita na Câmara de Vereadores. Se criticaram tanto é porque nós tomemos essa liberdade. E também achamos que foi pequena a Câmara de Vereadores. Mas no futuro nós podemos ter uma Câmara de Vereadores que dá mais suporte às pessoas, ao público, dá mais conforto, não aos vereadores, que graças a Deus a nossa casa aqui, para nós, está num conforto muito especial. Mas nós sabemos, e o Júnior é testemunha disso, que várias reuniões que é feito aqui não tem lugar para todos. Então, seria nesse sentido que a gente vem trabalhando Tempo encerrado. E lutando para que essa construção seja feita. Agradeço as colocações do vereador Auri e passo a presidência ao mesmo. Assumo a presidência, não havendo mais matéria a ser apresentada, agradecendo a proteção de Deus, eu encerro essa 29ª sessão ordinária de 2014.